E se uma profecia de mais de 2000 anos pudesse ser entendida através de uma metáfora que todo mundo conhece? Hoje, a gente vai mergulhar numa interpretação fascinante dos eventos que levaram à queda de Jerusalém, tudo pela ótica de uma gestação de 40 anos. Bora lá? Pois é, a nossa história começa aqui, com essa frase que muda tudo. Diante de um cenário terrível que estava por vir, a imagem usada não é de um fim absoluto, mas sim de dores de parto. Isso já nos faz parar e pensar, se era um parto, o que exatamente estava para nascer? Imagina só a cena. Para a geração que ouviu isso, a ideia de que o templo seria destruído era impensável. Era tipo o centro do universo religioso deles. E, mesmo assim, a profecia não só dizia que ia acontecer, como usava essa imagem poderosa de um parto para descrever como seria. E olha, não foi uma previsão vaga, não. Foi dado um roteiro com sinais bem claros e que iam piorando. Começaria com guerras e boatos de guerras. Depois viriam fomes e terremotos. A tensão ia aumentando, sabe? Até chegar no sinal final, aquele que não deixaria dúvida. Jerusalém completamente cercada por exércitos. Era a receita do desastre. E exatamente aqui que a nossa análise fica ainda mais interessante. Porque essa profecia não se cumpriu do dia para a noite. Não. Ela se desenrolou ao longo de um tempo muito específico. Num ritmo que lembra muito, mas muito mesmo, uma gestação. E a chave para decifrar esse mistério todo está em um número: 40. É ele que vai conectar todos os pontos e dar um sentido completamente novo para essa história. Olha só que paralelo incrível! Uma gravidez humana normal leva, em média, 40 semanas para chegar ao fim, certo? Agora, se a gente olhar para a linha do tempo da profecia, da crucificação lá por volta do ano 30, até a queda de Jerusalém em 70, a gente tem exatamente 40 anos. Coincidência? Para muita gente, de jeito nenhum. A interpretação teológica que surge disso é poderosa. É como se a era da antiga aliança, com o templo no centro de tudo, estivesse grávida de um juízo. E esses 40 anos foram o tempo de maturação necessário para esse juízo finalmente nascer. Tá, mas como essa gestação profética aconteceu na prática? Bem, assim como uma gravidez de verdade, ela teve suas fases, seus trimestres, com sinais que foram ficando cada vez mais intensos com o passar do tempo. A escalada dos eventos foi bem nítida. No primeiro trimestre, começaram as perseguições à igreja primitiva. No segundo, os conflitos na região se intensificaram bastante. Já no terceiro, a instabilidade e a hostilidade em Jerusalém eram enormes, até que, de 66 a 70, veio o trabalho de parto final, a guerra aberta e total contra o Império Romano. E no meio desse caos todo que estava prestes a acontecer, foi deixada uma instrução que era literalmente um plano de fuga para salvar vidas. A ordem não era para resistir ou lutar, era para fugir. Uma verdadeira ordem de evacuação divina, se a gente parar para pensar. E o mais fascinante é que a história confirma isso. O historiador Eusébio, um dos primeiros da igreja, registrou que os cristãos em Jerusalém, lembrando desse aviso, fugiram para uma cidade chamada Pela antes que o cerco final, liderado pelo general Tito, se fechasse. Eles escaparam. E assim, a gente chega ao clímax de toda essa narrativa. O ano 70 depois de Cristo. É o fim da gestação. É o momento do parto violento. E para ter uma ideia da intensidade dessas dores de parto, a gente tem o testemunho de Flávio Joséfo, um historiador judeu que viu tudo com os próprios olhos. Ele descreve um cenário de puro horror, com uma fome tão, mas tão extrema, que aconteceram coisas terríveis e impensáveis lá dentro para sobreviver. A sequência final foi rápida e implacável. Em 66, o cerco começa. Logo depois, a fome consome a cidade por dentro. E em 70, a catástrofe final. O templo, o coração de toda uma nação e de uma fé, arde em chamas e é reduzido a ruínas. E é aqui que o círculo se fecha de um jeito impressionante. Lembra que a profecia dizia que esta geração veria tudo acontecer? Pois é, no contexto daquela época, uma geração era um período de mais ou menos 40 anos. O tempo exato entre a profecia e o seu cumprimento. É de uma precisão cirúrgica. Então, a pergunta que fica é, se a destruição foi o parto, o que foi que nasceu? Bom, esse evento terrível não significou o fim do mundo, mas sim o fim de uma era e o nascimento de uma era completamente nova. E esse é um ponto crucial. Entender o que o fim da era significava para eles. Não era o fim do planeta, mas o fim de um mundo.
O mundo da antiga aliança, que girava totalmente em torno do templo físico, de pedra. O que nasceu, então, foi uma forma totalmente nova de se relacionar com o divino. A ideia de um templo de pedra, em um lugar específico, deu lugar à ideia de um templo espiritual, formado pelas próprias pessoas. A antiga aliança, com seus sacrifícios e rituais, abriu caminho para uma nova aliança, muito mais interna e pessoal. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é quase uma provocação. Se essa profecia tão famosa, na verdade se cumpriu há quase 2000 anos, lá em 70 d.C., o que isso muda na maneira como a gente lê e interpreta outros textos proféticos hoje? Fica aí a reflexão.